Taiwan é um estado insular localizado na Ásia Oriental que controla a Ilha Formosa, também chamada de Ilha de Taiwan, situada a aproximadamente 130 quilômetros da costa chinesa e separada do continente pelo Estreito de Taiwan, além de outras ilhas menores. Nesse vídeo, vamos conhecer um pouco da sua história e entender como Taiwan se tornou um dos estados mais desenvolvidos do mundo e, apesar de fazer parte da China, uma nação praticamente independente. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. A história de Taiwan começa com a chegada dos primeiros habitantes entre 30 e 20 mil anos atrás, quando o planeta estava na idade conhecida como Pleistoceno Superior. Nessa época, o nível do mar era aproximadamente 140 metros abaixo do nível atual. Por esse motivo, o Estreito de Taiwan estava exposto e formava uma enorme ponte terrestre que permitiu que os primeiros humanos e toda a fauna continental chegassem onde hoje é a ilha de Taiwan. Já no início do Holoceno, há cerca de 10 mil anos atrás, o nível do mar subiu, formando o Estreito de Taiwan, separando a ilha do continente. Por volta de 3 mil anos antes de Cristo, surgiu no norte da ilha a cultura neolítica chamada Dampeng, e rapidamente se espalhou por toda a ilha. Acredita-se que essa cultura foi trazida através do Estreito de Taiwan pelos ancestrais dos aborígenes taiwaneses de hoje. Esses habitantes falavam as primeiras línguas austronésias, cultivavam arroz, painço e dependiam fortemente da pesca. A cultura Dampeng foi substituída por outras culturas ao longo do tempo, inclusive pela cultura Niaosung, responsável pelo aparecimento dos primeiros artefatos de metal entre 500 anos antes de Cristo e 400 anos depois de Cristo, que eram mercadorias comerciais. Mas a partir dessa data, o ferro forjado começou a ser produzido na ilha com uma espécie de forno chamado bloomery, uma tecnologia possivelmente introduzida das Filipinas. O primeiro contato dos povos chineses com Taiwan estão relatados em algumas histórias. Existe, por exemplo, o registro de uma visita de tropas do estado conhecido como Três Reinos de Wu Oriental no século III. Durante a dinastia Yuan, no século XIII, o povo chinês da etnia Han começou a visitar Taiwan. Pescadores chineses começaram a se estabelecer nas Ilhas Penghu, o que acabou dando nome ao arquipélago de Ilhas dos Pescadores. Só que por causa das tribos hostis, poucos deles visitaram a ilha principal. Em 1292, o imperador mongol Kublai Khan enviou oficiais ao reino de Ryukyu para exigir lealdade ao Império Mongol, mas por engano, os oficiais chegaram em Taiwan e alguns oficiais foram mortos. O restante da delegação voltou para a China. O primeiro relato escrito de uma visita a Taiwan foi feito pelo viajante Wang Dayuan em 1349. Em 1544, marinheiros portugueses anotaram pela primeira vez no diário de bordo de um navio o nome Ilha Formosa, se referindo a Taiwan. Um pouco depois, em 1582, sobreviventes portugueses de um naufrágio passaram 10 semanas na ilha lutando contra os aborígenes e a malária até conseguirem retornar para Macau em uma jangada. Em 1622, a Companhia Holandesa das Índias Orientais chega na região em busca de um lugar para estabelecer um comércio na Ásia e uma base militar, e depois de terem sido expulsos de Macau pelos portugueses, tentaram ocupar Penghu, mas também foram expulsos pelas autoridades da dinastia Ming. Então, em 1624, os holandeses constroem um forte chamado de Forte Zelândia em um banco de areia de uma pequena ilha no sudoeste da ilha principal, dando a ele o nome de Taiwan, e é daí que vem o nome Taiwan. Em 1626, o Império Espanhol desembarca no norte da Ilha Formosa, na atual cidade de Keelung, e 2 anos depois, na atual Tam Sui, fundam o Forte de São Domingo. Os espanhóis permaneceram na ilha até 1642, quando a última fortaleza espanhola caiu para os holandeses. E a partir daí, os holandeses subjugaram centenas de aldeias nas planícies ocidentais e todas elas passaram a integrar as possessões holandesas. Nessa época, cerca de 1.500 chineses habitavam a ilha de Taiwan. O agente escocês David Wright, que viveu na ilha na década de 1650, descreveu as terras da ilha divididas em chefias, sendo que uma delas seria o reino de Midag. A Companhia Holandesa das Índias Orientais dividiu as suas terras em 6 partes e arrendou elas para os agricultores da região de Fujian, incentivando eles a trabalharem nas terras sob controle holandês. Então, no início da década de 1660,
a população chinesa na ilha já era de cerca de 30 a 50 mil habitantes. Em 1644, cai a dinastia Ming na China e o general chamado Koxinga, leal à dinastia Ming, passa a enfrentar os Qing na costa sudeste da China, estabelecendo uma base em Xiamen. Mas em 1661, por causa da crescente pressão da dinastia Qing, Koxinga transfere a sua base para Taiwan, onde funda o reino de Tungning. E em 1668, depois de vários conflitos, expulsam os holandeses definitivamente da ilha, assumindo todos os arrendamentos holandeses. Em 1683, uma forte armada chinesa liderada por Xi Lang derrota o neto de Koxinga e a dinastia Qing anexa Taiwan, colocando a ilha sob a jurisdição da província de Fujian. A partir desse momento, mais chineses passaram a migrar para Taiwan. Por causa disso, terras nativas foram sendo absorvidas pelo Império, enquanto que algumas tribos se retiraram para as montanhas. Isso acabou deslocando as fronteiras entre as terras do Império e as terras selvagens para o leste. Esse processo também resultou em mais de uma centena de rebeliões até o ano 1850. Apesar disso, a produção de açúcar se tornou rentável na ilha e, junto com o arroz, se transformou em um produto de exportação, gerando muita riqueza para Taiwan e favorecendo o aumento da população na costa ocidental. Em 1884, começa a Guerra Sino-Francesa e os franceses ocupam as regiões de Penghu, Keelung e Tamsui, de onde são expulsos poucos dias depois. Com o fim da guerra já em 1885, os franceses abandonam as outras regiões. Em 1887, o governo Qing decide separar a administração da ilha de Taiwan de Fujian e, dessa forma, a ilha deixa de fazer parte da província de Fujian e se transforma na província de Taiwan, a 20ª província chinesa. Em 1895, começa a Primeira Guerra Sino-Japonesa e, com a derrota dos chineses, todas as ilhas do arquipélago de Taiwan são cedidas ao Japão através do Tratado de Shimonoseki e Taiwan se torna a primeira colônia ultramarina do Japão. Com isso, todos os habitantes de Taiwan que desejassem permanecer sob o governo Qing receberam um prazo de 2 anos para vender as suas propriedades e se mudar para a China continental, mas poucos acharam isso viável. Então, um grupo de altos funcionários favoráveis ao governo Qing proclamaram em 25 de maio de 1895 a República de Formosa, com a intenção de resistir ao domínio japonês. Só que em 21 de outubro do mesmo ano, as forças japonesas invadem a capital Tainan e conseguem reprimir os rebeldes. Porém, a resistência seguiu, resultando em uma guerrilha que persistiu até 1902, tirando a vida de aproximadamente 14 mil taiwaneses. Várias outras rebeliões aconteceram até 1930, mas foram todas mal sucedidas. Porém, o período colonial foi fundamental para a industrialização da ilha. Nesse período, houve uma expansão no sistema ferroviário e a implantação de outras redes de transporte. Também foi construído um extenso sistema de saneamento, além de um sistema formal de educação. Enquanto isso, a China era transformada em uma república em 1912, se transformando na República da China e encerrando milhares de anos de império com o governo Beiyang até 1928, e a partir dessa data, com o Kuomintang, o Partido Nacionalista Chinês, tendo Chiang Kai-shek como presidente. Também nessa época, mais precisamente um ano antes, em 1927, estourava a Guerra Civil Chinesa entre os nacionalistas e os comunistas, que foi decisiva para o futuro de Taiwan. Na década de 1930, a produção do açúcar em Taiwan aumentou ainda mais e em 1939 o país já era o 7º maior produtor de açúcar do mundo, mas também foi uma época difícil para os chineses Han e os aborígenes, que eram classificados como cidadãos de 2ª e 3ª classe. Ainda na década de 1930, as autoridades japonesas iniciaram uma campanha contra os aborígenes das montanhas e por volta de 1935, os japoneses iniciaram um projeto chamado de japonização para ligar a ilha ainda mais ao Império do Japão. Esse projeto visava alterar a cultura da ilha, proibindo a cultura e a religião taiwanesa, fazendo com que as pessoas se vissem como japonesas. Somado a isso, em 1938, cerca de 309 mil japoneses já viviam em Taiwan. Em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial e a ilha de Taiwan se transforma em uma base naval e aérea japonesa. Durante a guerra, a agricultura, a indústria e o comércio sofreram bastante.
Além disso, milhares de taiwaneses serviram nas Forças Armadas japonesas. Em 1945, depois da rendição do Japão no final da Segunda Guerra, os mais de 300 mil residentes japoneses foram expulsos de Taiwan, que voltou para o domínio chinês no dia 25 de outubro. Dessa forma, Chen Yi se tornou chefe do executivo da província de Taiwan. Só que com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil Chinesa foi retomada em 1946 e depois de uma série de conflitos, os comunistas liderados por Mao Tse-tung conseguem tomar Nanjing, que era a capital do país na época, e em 1º de outubro de 1949 fundam a República Popular da China. Com isso, os nacionalistas são expulsos para Taiwan e a ilha se torna o refúgio do Kuomintang. Chiang Kai-shek, então presidente da República da China, passa a controlar Taiwan, Penghu e parte de Fujian e faz de Taipei a sua capital. Ele reorganizou suas tropas, instaurou um governo nacionalista e instituiu reformas político-democráticas limitadas, decretou lei marcial na ilha sob a proteção dos Estados Unidos e continuou prometendo reconquistar a China continental. Taiwan também recebeu cerca de 2 milhões de refugiados vindos do continente. O governo de Taiwan continuou sendo reconhecido internacionalmente, já que a ONU e a maioria das nações ocidentais se recusaram a reconhecer a República Popular da China como governo legítimo do país. Para a comunidade internacional, o governo legítimo era a República da China, comandada pelo Kuomintang, localizado em Taiwan. Inclusive, Taiwan passou a representar a China nas relações internacionais. Durante a Guerra da Coreia, os Estados Unidos e a República Popular da China se tornaram rivais e, devido a isso, os Estados Unidos assinaram um Tratado de Defesa Mútua com Taiwan em 1955, impedindo a retomada de Taiwan pela República Popular da China até 1979. Só que essa posição de Taiwan seria enfraquecida em 1971, quando uma resolução da Assembleia das Nações Unidas determinou que a República Popular da China substituísse os representantes do governo de Taiwan, reconhecendo a República Popular da China como o único governo legítimo da China. Por causa da Guerra Civil Chinesa, a ilha passou por uma inflação severa nos anos seguintes que foi agravada por reformas monetárias desastrosas e corrupção. Só que o Kuomintang transferiu as reservas de ouro do continente para Taiwan e usou essas reservas para estabilizar o novo dólar taiwanês, a nova moeda do país, e acabar com a inflação. Também foi implantado um programa de reforma agrária de muito sucesso na década de 1950, aliviando a carga tributária sobre os camponeses e recompensando grandes proprietários com ações e indústrias estatais. Até o ano 1965, Taiwan recebeu dos Estados Unidos cerca de 4 bilhões de dólares em ajuda econômica e militar, mas a ajuda foi encerrada quando, nesse ano, Taiwan estabeleceu uma base financeira sólida. Durante a década de 1970, Chiang Ching-kuo, filho de Chiang Kai-shek, iniciou projetos estatais como os 10 grandes projetos de construção que forneceram uma infraestrutura para a construção de uma forte economia orientada para exportação e tecnologia. Isso fez com que Taiwan se tornasse financeiramente autossuficiente e nos anos seguintes fosse considerada a segunda região mais desenvolvida do leste asiático, apenas atrás do Japão. Dessa forma, Taiwan se tornou uma grande potência comercial e uma das maiores reservas cambiais do mundo. Toda essa prosperidade da ilha foi acompanhada de uma estabilidade econômica e social e colocou Taiwan como um dos 4 tigres asiáticos. No entanto, a lei marcial instaurada na ilha em 1949 foi usada como uma forma de reprimir a oposição política. Esse período ficou conhecido como Terror Branco e cerca de 140 mil pessoas foram presas ou executadas. Isso permitiu que o Kuomintang fosse o único partido autorizado a exercer o poder em Taiwan até 1986. Mas com a morte de Chiang Kai-shek em 1975, Chiang Ching-kuo deu início a um processo de transição para a democracia, reduzindo o controle político em Taiwan. Então, com o fim da lei marcial em 1987, teve início o período democrático, tendo as primeiras eleições diretas para presidente em 1996. Essas eleições tiveram como candidatos Lee Teng-hui, do Kuomintang, que defendia a total independência de Taiwan, e Peng Mingmin, que defendia a unificação com a China. A China então promoveu um teste de mísseis no Estreito de Taiwan para intimidar a população e fazer ela votar no candidato pró-unificação, mas os Estados Unidos enviaram aviões para patrulhar a região. Assim, a China parou com os testes e o candidato pró-independência venceu.
O Kuomintang foi derrotado pela primeira vez em 2000 pelo Partido Democrático Progressista, tendo como presidente Chen Shui-bian, que também defendia a independência de Taiwan. Em 2004, Chen é reeleito e a questão da independência da China ganha força em Taiwan, que até tentou entrar na ONU, mas não teve sucesso, pois nenhum outro país quis reconhecer sua independência para evitar atritos com a China. Em 2008, o Kuomintang volta ao poder com Ma Ying-jeou. Ele tentou melhorar as relações com a China e durante o seu governo, Taiwan e China chegaram a promover voos conectando os dois países para simbolizar a paz. Em 2015, Ma Ying-jeou chegou a se encontrar com Xi Jinping em Singapura, realizando o primeiro encontro entre os dois estados em 66 anos. Em 2016, o Kuomintang perde as eleições mais uma vez quando Tsai Ing-wen, do Partido Democrático Progressista, vence as eleições e o impasse sobre a questão da independência de Taiwan continuou. Em 2020, ela pediu para que a comunidade internacional ajudasse a defender a democracia da ilha diante das renovadas ameaças da China e pediu para que a China renunciasse ao uso da força militar, dizendo que se esforçaria para alcançar uma reunificação pacífica. Xi Jinping também se ofereceu para discutir a reunificação e fez uma proposta sob a condição de uma China, mas tanto Tsai quanto o Kuomintang rejeitaram a proposta. E assim segue o impasse sobre o futuro de Taiwan, que foram intensificados em 2022 com a clara intenção chinesa de retomada da ilha. Atualmente, Taiwan possui um IDH de 0,916, que é considerado muito alto. Possui uma taxa de desemprego abaixo de 4% e a ascensão de Taiwan na indústria de semicondutores transformou a ilha em uma potência econômica mundial. Em 2022, Taiwan alcançou o 8º lugar no Índice de Democracia com uma pontuação de 8,99 em uma escala que vai até 10, ultrapassando o Canadá. E essa é a história de Taiwan. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.